Vamos falar da vitamina D. Muito rapidamente você me falou ali quando eu estava entrando no estúdio, e presta atenção que é muito importante a deficiência dessa vitamina no nosso organismo, o que pode causar. Vamos lá? Em primeiro lugar, chamar a vitamina D de vitamina é um erro biológico e fisiológico, porque a vitamina D é derivada diretamente da cascata de produção do colesterol, que vai demandar a formação dos hormônios esteroides. Portanto, nós estamos falando de um hormônio. Isso não tem nada a ver com vitamina. Vitamina D é um hormônio, com todas as características que reúnem esse hormônio. E hoje, Olga, nós estamos enfrentando uma das maiores epidemias já registradas dentro da história da medicina, que é a múltipla deficiência de vitamina D em todos os recantos desse planeta. Pra vocês terem uma ideia, a vitamina D é um hormônio lipossolúvel que está relacionado a fenômenos simplesmente centrais no organismo humano. Número 1. Através da vitamina D, o organismo é capaz de sintetizar uma proteína chamada fator inibidor de renina, ou seja, essa proteína é indispensável para a manutenção da pressão nas artérias. E hoje, uma quantidade imensa, incomensurável de pessoas que está sofrendo de hipertensão arterial sistêmica, recorrendo a medicamentos, poderia ter o seu quadro, no mínimo atenuado, em boa parte desses casos, eliminado, se eu estivesse, ao invés de repor antihipertensivos, está associando e repondo maciça quantidade de vitamina D, e em alguns casos também associados a... Então, a falta da vitamina D pode me dar pressão alta, não resumindo. Só pode, como inúmeros trabalhos científicos demonstram isso, milhões de pessoas hoje em todo o mundo, até aqui nesse país, se você não sabe, 29% da população total desse país sofre de hipertensão arterial sistêmica. Tudo isso, 29%? 29% da população brasileira. Nós poderíamos hoje estar trazendo um perfil completamente diferente se o médico tradicional entendesse a fisiologia desse hormônio chamado vitamina D. Um outro aspecto importantíssimo também na vitamina D é a sua capacidade de interferir na deposição da placa ateromatosa. O que é isso? Olha, ele fale o termo técnico e traduza, né, seu Juarez? Senão a gente não vai entender nada, né? Bom dia, lindinho. Na linguagem prática é o seguinte, infarto... Só um pouquinho, tá vendo aquele senhor ali? Estou vendo, já tive elegância dele? Elegantíssimo. Ele não tem barriga de cerveja, não. 80 anos essa figura. Fui me apresentado ali, estive conversando rapidamente. Fantástico, já lancei um raio-x nele. Ele é um exemplo para todos nós. Tem um passar dos 100 anos. Que beleza! Voltando então, vamos lá. Olga, o infarto agudo do miocárdio, que é a maior doença que ceifa vidas no mundo ocidental, não é uma doença de colesterol. É uma doença inflamatória. O que é que acontece? O colesterol que circula no nosso organismo circula numa forma biológica chamada colesterol reduzido. Esse colesterol reduzido é impossibilitado de se depositar em qualquer lugar do seu corpo. O colesterol só passa a formar placas de ateroma quando existe a sua transformação da forma reduzida para a forma oxidada. E o que é que provoca isso aí? Um quadro que nós conhecemos muito bem nessa medicina chamado inflamação crônica subclínica. E um dos fatores desencadeadores desse processo é exatamente o quê? Adivinha? A deficiência de vitamina D. No momento que essa vitamina cai, esses fatores que lesam o endotélio, que é a camada interna das nossas artérias, permite que sejam criadas as condições para o colesterol começar a se depositar lá dentro. O meu sistema imunológico, quando a gente fala assim, eu peguei a gripe porque o meu sistema imunológico estava baixo. Eu dormi mal, sei lá. Enfim, ou a dor de garganta, ou dor de ouvido, ou uma conjuntivite. Gripe, então, é fatal, a gente sempre fala, né? Então, se eu tivesse conhecimento sobre a importância dessa vitamina, eu poderia estar com o meu organismo... Mantendo sua vida completamente normal. Como o carro revisadinho, bonitinho, andando bem. Com certeza. Por quê? Porque ao invés de vacinar uma pessoa, e principalmente uma vacinação de velhinhos, né, pessoas mais idosas, não estou dizendo para vocês que vacinar pessoas é errado. O que eu estou dizendo a vocês é que vacinar pessoas não é prioritário. Por quê? Porque, na realidade, eu tenho que criar condições para que o meu organismo responda aos bioagentes infecciosos. Significa, uma virose não vai matar você, uma gripe suína não vai matar você. E vejam o escândalo e o terror que foi feito há algum tempo atrás com esse negócio de gripe suína. As pessoas aterrorizadas, empreendimentos turísticos indo à falência, porque as pessoas estavam com medo de ir lá. E sabe qual é a questão? Quando você é infectado por um vírus ou por um bioagente patogênico,
o seu organismo só responde adequadamente a esse vírus ou esse agente se a membrana desses microagentes for rompida. E é só aí que o sistema imunológico começa e é possibilitado de atacar esse bioagente agressor. E para que eu rompa essa membrana desses bioagentes, dessas bactérias, desses vírus, eu tenho que ser capaz de produzir uma proteína especial chamada peptídeo antimicrobiano. E adivinha mais uma vez, quem é o modulador da síntese desse peptídeo? Vitamina D. A vitamina D. Ou seja, se essas pessoas estivessem suplementando vitamina D, vocês podem apostar em termos reais e totais e absolutos. Uma quantidade imensa de pessoas hoje não estaria mais morrendo de infecções oportunísticas de inverno, como gripes e outras mazelas, que infelizmente são mortes absolutamente desnecessárias, movidas por uma doença que está muito acima dessas outras, Olga. Uma doença chamada ignorância. E para essa ignorância só existe um antídoto: informação. Informação. Não, é o caminho, não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Agora, quando eu fico assim, me perguntando, eu estou nessa profissão há muitos anos, doutor, e eu fico me perguntando, por que é que não se investe em prevenção? Porque isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de prevenção. Porque se eu tenho informação, eu vou fazer a prevenção. Fazendo a prevenção, eu não fico doente. Ponto. É fácil de fazer a conta. Isso a gente sabe que os governos não fazem e tudo bem. Você em casa, e tudo bem não, tudo mal, né? Porque seria mais interessante fazer a prevenção. A gente pelo menos tenta fazer o nosso papel aqui, sempre entrevistando médicos. A onça com vara curta, pesquisadores que têm conteúdo para nos ensinar essas coisas. Você com certeza está se perguntando assim, onde é que está a vitamina D? Não está. Não está? Não está. Por quê? Eu não reponho na alimentação? Hoje, em ambientes cada vez mais restritos, os alimentos estão muito longe de conseguirem suprir as nossas necessidades metabólicas globais. Você tem uma ideia, ovos, carne, peixe não conseguem suplementar nem 10% da quantidade de vitamina D que nós precisamos, agravado ao fato de que a vitamina D seria naturalmente sintetizada a partir da exposição da pele aos raios ultravioleta no espectro de onda 200 a 400 nanômetros. E o que é que acontece? Por nós vivermos em ambientes cada vez mais fechados, recolhidos a ambientes cobertos, a demonização do sol, né? Descobriram que o sol faz mal, não é? Isso tudo provoca uma cultura de nós não expormos mais o nosso corpo. Mas sol demais também mata, Querida, né? Tudo demais mata e é veneno. Mas acontece que o sol está longe de ser causador de câncer de pele. Eu poderia estar discorrendo com vocês hoje aqui sobre esse assunto que daria um programa inteiro. Não, a gente vai fazer olha só, um de cada vez. Na realidade, e pesquisas seríssimas têm apontado um paradigma que vai de encontro ao que muitos profissionais preconizam. Usar protetor solar, não se expor ao sol. Tem se demonstrado que, na realidade, o que aumenta a incidência de câncer de pele não é o sol, e sim a luz artificial, essa que está nos iluminando e nos banhando exatamente aqui e agora. Vocês entenderam isso? Então, eu estou mexendo com a indústria dos protetores solares, eu estou mexendo com uma série de interesses que existem por trás disso. É muito complicado tudo isso, né? Fazer medicina assim é complicado. Fazer medicina assim é você tem que matar um leão todo santo dia, porque você está tentando mostrar às pessoas o óbvio e a corrente tenta mostrar o ilógico e o não óbvio. Mas então, eu tenho de repor através de quê? De creme, de PET? Olha, uma das formas mais eficazes de repor vitamina D, posto que é um hormônio, é também da mesma forma que os outros hormônios, através da pele. Através da nanotecnologia. Você coloca essa vitamina em nanopartículas que são absorvidas fisiologicamente através da pele. E também, Olga, é muito simples, porque hoje nós temos parâmetros para identificar a deficiência de vitamina D. Ela pode ser quantificada. Você faz um exame no sangue, que é a dosagem da 25-hidroxivitamina D, e se o seu nível sanguíneo estiver abaixo de 50 nanogramas por decilitro, você ali, aquele que está nos vendo, é um deficiente de vitamina D. Portanto, deficiência dessa vitamina, deste hormônio, nos torna vulneráveis e susceptíveis a essa imensa gama de comorbidades que afetam as pessoas que estão vivendo e principalmente aquelas que estão envelhecendo. Ser saudável não é tão difícil assim, né? A gente precisa de informação. Precisa de informação e precisa de uma coisa mais importante: bom senso para filtrar a lógica contida na informação e na desinformação, que é o contraponto da informação.
Muitas vezes as pessoas vão tomadas pelo óbvio e nem sempre essa medicina é tão óbvia. Ela é lógica. Vamos falar para os homens, então, na próxima vez que você vier? Com certeza. Eles podem já se preparar, podem até enviar perguntas para cá. E a nossa promessa é, o próximo programa vai ser dedicado à saúde masculina. Vamos falar de andropausa, a menopausa masculina. Que a gente Sintomas, como identificar, como repor, como tratar, que benefícios eu posso ter repondo esse hormônio que está em queda e, principalmente, que prejuízos o meu organismo tem hoje na deficiência desses hormônios. Você pode mandar, inclusive, sua pergunta pelo e-mail, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Doutor Ítalo Rachid. Uma honra, Bom Giovanni. É sempre muito bom estar com você. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu sempre aprendo muito. Eu tenho uma amiga que está fazendo a reposição bioidêntica. Menino, que é aquilo? Essa mulher tá assim que vou te contar de bem. Com certeza absoluta. Muito bom. Obrigada, doutor Ítalo, mais uma vez. Obrigada. Muito bem.